exceto em relação ao percentual, né, que é aplicado em Santa Catarina. Santa Catarina utiliza um percentual de 3%. O estado do Rio Grande do Sul, quando começou a negociação conosco, começou com 4,5%. A gente fez alguns cálculos e viu que os 4,5% seriam inviáveis para a maioria das empresas. Veio uma segunda proposta de 4,2%, a gente continuou batendo pé e levando alguns dados, provando que o 4,2% também não seria suficiente, e acabamos chegando em 4%. Né? Nossa pretensão era começar lá nos 3 igual, para ir avançando até os 13,5, mas acabamos fechando nos 4, porque foi o limite que a Secretaria das Fazendas impôs. Então, no novo modelo de tributação, as empresas de calçados que optarem por este modelo passam a pagar um ICMS equivalente a 4% das suas saídas. Tá? Então, abandona o modelo de crédito e débito e entra nesse modelo sobre faturamento. Bom, esse decreto ele tem uma vigência, uma primeira vigência, né, até dezembro de 2021, em que tem 2 janelas. Né? Uma janela que vai agora de maio até dezembro, e outra janela que vai de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. A Secretaria da Fazenda se comprometeu, né, com a prorrogação deste modelo de tributação. A gente nunca fala em incentivo, porque falar em incentivo agora parece que é uma coisa um pouco delicada, né? Só o Estado sofrendo com a arrecadação e vai dar incentivo para o calçado. Então, a gente trata como sendo um novo modelo. Até porque a expectativa é de que vá ter alguma redução na arrecadação do Estado, no calçado, mas que na cadeia isso acabe se compensando. Né? Então, a Secretaria da Fazenda se comprometeu com a prorrogação da vigência deste decreto, mas vai acompanhar toda a cadeia, né? Isso inclui couro, inclui componentes, inclui máquinas, né? E vai acompanhar faturamento, arrecadação e empregos. Né? Essencialmente isso, mas tem outras métricas que eles vão usar para fazer esse acompanhamento. Né? E aí, se comportar, né? Se esses índices se comportarem como esperado, eles vão prorrogar. Esse regime é facultativo, quer dizer, as empresas é que têm que fazer a opção, né? Elas fazem a opção e só que permanecem nessa opção por um determinado período de tempo, né? E esse período de tempo é agora, para esse período que nós temos de maio até dezembro, as empresas têm até junho para fazer a opção, e a opção é sempre, a aplicação é sempre no mês seguinte ao da opção. Então, faz a opção em maio, entra no regime em junho, faz a opção em junho, entra no regime em julho. E fica assim até o final do ano. Não tem como ficar alternando. Não, esse mês eu quero, mês que vem eu não quero. Né? Então, entrou nesse regime, fica até o final do ano. E a partir de julho, tem a janela para a opção para 2021. Né? Então, optando de 1º de julho a 31 de dezembro de 2020, vai estar dentro deste regime de apuração a partir de 1º de janeiro de 2021. Né? Bom, a Secretaria da Fazenda também, nessa cópia que foi feita de Santa Catarina, ela colocou algumas exigências e algumas exigências um pouco maiores que a de Santa Catarina. Uma exigência que a gente, inclusive, queria, né, e aí sempre olhando para a cadeia, era que tivesse o mesmo conteúdo de matéria-prima nacional. Né? E o Estado do Rio Grande do Sul atendeu e colocou como uma das exigências para a opção de que
a matéria-prima utilizada nos produtos que estão neste regime, quer dizer, no calçado, fosse 85% nacional, né? E que, né, eventualmente, a parcela importada fosse importada por portos do Rio Grande do Sul. Isso não nos agradou muito, mas a Secretaria da Fazenda ela não abriu mão disso, porque tem um conteúdo também político, né? O governador é do sul do estado, o sul do estado quer o fomento do Porto de Rio Grande, então esse conteúdo de importação, essa parte que eles autorizam a importar, eles querem que seja feito por Rio Grande. Então, tem essa exigência também de fazer a importação. Outra exigência da Secretaria da Fazenda é que 50% da matéria-prima fosse adquirida no Rio Grande do Sul. Né? A gente, como forma de minimizar esses percentuais, tanto dos 85% da matéria-prima nacional, quanto da matéria-prima adquirida dentro do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu que a Secretaria da Fazenda colocasse a industrialização por encomenda como uma matéria-prima. Né? Então, eles assumiram o compromisso de, na instrução normativa, dizer que a industrialização por encomenda também é matéria-prima. Tá? Uma outra coisa que esses percentuais que nós estamos falando aí, de 85% de conteúdo nacional, de matéria-prima nacional, de 50% de matéria-prima adquirida no Rio Grande do Sul, eles são sempre calculados dentro do período em que o calçadista está dentro desse regime. Então, se o calçadista fez a opção agora em maio, ele vai tratar das aquisições que ele fizer de 1º de junho até 31 de dezembro. No caso de 2021, vai ser as aquisições que eles fizerem de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Né? Também, certo? Conseguimos também, a Secretaria da Fazenda não tinha um modelo de penalização para quem não cumprisse esses requisitos dos 50% e dos 85%. 50% de aquisição dentro do Rio Grande do Sul e 85% de aquisição no mercado nacional. A gente propôs para eles, né, embora não fosse a vontade deles, de que a penalização só acontecesse no ano subsequente e que a penalização seria a impossibilidade de aderir a esse modelo de tributação no ano subsequente. Então, a gente tem, por exemplo, quem não ultrapassou esse limite de 15% de matéria-prima importada. Não existe nenhuma penalização no exercício em que ele está neste modelo de tributação. Porém, no exercício subsequente, ele não vai poder fazer a adesão. Tá? Então, quem estourar um desses dois limites neste período de 2020 não vai poder entrar neste modelo de tributação em 2021. Quem não cumprir esses requisitos em 2021 não vai poder entrar em 2022, se a Secretaria da Fazenda cumprir esse compromisso de prorrogação. Uma situação aí que acaba tendo um efeito caixa, né, é a necessidade das empresas que aderirem a esse sistema estornarem o crédito de CMS dos estoques. Né?
Isso é mais ou menos normal para as empresas que já conhecem a substituição tributária. Quando um produto entra na substituição tributária ou sai da substituição tributária, tem essa questão sempre quando entra no novo regime de fazer o estorno do crédito e quando sai deste regime, retornar com aquele crédito sobre os estoques. Vale o mesmo aqui. Tá? Então, entra no regime, faz o estorno do ICMS do estoque. Volta para o regime normal de apuração, faz o crédito do ICMS pelo estoque. Então, nós temos um efeito de tempo aí, né? Não tem um efeito econômico, mas tem um efeito financeiro. Essas empresas que optaram aí, um grande problema que a gente tinha, como Santa Catarina é pouco exportador, a gente tinha um problema em relação aos créditos, a manutenção dos créditos das mercadorias exportadas, né, da exportação. E a gente conseguiu convencer o Estado do Rio Grande do Sul de que seria possível a manutenção desse crédito, né, e apresentamos 2 modelos para eles e eles acabaram aceitando esses 2 modelos. O primeiro é as empresas que têm condições de fazer a identificação do material aplicado no produto exportado, de manter o crédito desse material no produto que foi exportado. Né? Então, mas para isso precisa um sistema de custeio aí bem qualificado para identificar esses créditos. Em relação às empresas que não podem fazer essa segregação, a nossa solução foi fazer uma proporção em relação às receitas de exportação e em relação à receita total. Então, se a empresa fez 10% de exportação, ela vai poder manter 10% dos créditos, né? E isso está no decreto, né? E está só faltando definir a forma de cálculo aí, mas está bem encaminhado isso. Uma outra situação que tinha também já decorrente desse modelo de tributação e envolvendo a exportação principalmente, é que a exportação gera saldo credor. E a gente pensava na possibilidade de compensar esses créditos da exportação com os débitos apurados pela aplicação de uma alíquota sobre o faturamento. Então, compensa os créditos da exportação com os 4% que tem que pagar de débito do mercado interno. Como a legislação de Santa Catarina prevê uma apuração em separado, a Secretaria da Fazenda entendeu que nós não podíamos dar essa possibilidade aqui no Rio Grande do Sul, porque isso representaria um benefício. Então, a gente encontrou como alternativa a possibilidade de pagar os débitos com um eventual saldo credor, né? O que acontece aí é que nós temos um gap de 1 mês aí, porque primeiro a gente acumula o saldo credor, a gente forma o saldo credor, para aí no mês seguinte a gente utilizar aquele saldo credor para quitar o débito apurado com a aplicação desses 4% sobre o faturamento. Mas no conjunto ainda, vamos dizer que ainda ficou, não é o ideal, mas ainda ficou bom. Uma situação que surgiu aí e que nós não conseguimos contornar, né, e que está incomodando muita gente, é a questão da industrialização por encomenda. Porque hoje a industrialização por encomenda, quando for destinado para calçadistas, ela tem uma suspensão do diferimento nos materiais que forem adquiridos e aplicados pelo industrializador. Então, isso, vamos dizer assim, não agradou muito o setor,
mas o único estado no Brasil em que não tributa esses materiais é o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente procurou na legislação de Santa Catarina uma possibilidade que seria a melhor para nós, não encontramos, no Paraná não encontramos, em São Paulo também não, em Minas também não, né? Então, assim, nós não tivemos condições de tirar isso da legislação, né? Porque o Estado de Santa Catarina tem uma previsão idêntica a essa nossa e a Secretaria da Fazenda entendeu que essa seria a melhor maneira. Nós, inclusive, propusemos de aplicar um percentual fixo sobre o valor da industrialização, não foi aceito, né? Mas uma coisa que está acontecendo e aí no mercado que a gente tem visto é uma certa confusão a respeito dessa suspensão do diferimento. As empresas estão achando que é uma suspensão de todo o diferimento na industrialização, e não é. Na realidade, a remessa para a industrialização continua com o ICMS diferido, o retorno da industrialização, dos materiais que o encomendante enviou para o industrializador, continua com o ICMS diferido. A industrialização propriamente dita, certo? Que nós chamamos de mão de obra, né? Ou que é o serviço, né? que eu não me agrado nem um pouco dessa palavra serviço, porque as prefeituras entendem que se for serviço teria que tributar o ISS. Então, essa mão de obra, ela continua com o diferimento, né? E o que deixou de ter diferimento são os materiais que os industrializadores compram e aplicam no processo de industrialização. Eu vou citar 2 exemplos para vocês, aí, um bem simplório e o outro um pouco mais complexo. O mais simplório é as operações que os calçadistas fazem com os ateliês de costura, né? O calçadista manda o corte para o ateliê de costura e o ateliê de costura compra a linha e a cola, né? Ou adesivo, agora que eu aprendi, né, na Sintecal, que não é cola, é adesivo. O adesivo e a linha, o ateliê compra e utiliza no processo de industrialização. E depois, quando faz a cobrança do processo de industrialização, ele cobra tudo num item só, né? Incluindo mão de obra e os materiais aplicados. Agora, o que o ateliê vai ter que fazer é separar os materiais que ele utilizou na industrialização, ou seja, a cola e a linha, certo? Cobrar a cola e a linha separadamente e destacar ICMS sobre a cola e a linha. Tá? Então, é só sobre esses itens que ele vai ter o destaque do ICMS. Vamos lá para o beneficiamento de couro. Beneficiamento de couro, normalmente a indústria manda o blue para beneficiamento, né? E os beneficiadores, eles aplicam os produtos químicos necessários para o beneficiamento, tinta e tudo que for, papel, tudo que for necessário, certo? E quando retornam este couro, certo, já acabado, cobram a mão de obra que foi utilizada e aí nesse caso vai ser sem o ICMS, e os materiais aplicados, que agora eles vão ter que destacar, e vão ter que destacar ICMS. Aí tem muita gente alegando que isso, não, mas isso traz um custo maior, um custo tributário maior. Não, não traz custo tributário nenhum, porque o que é débito lá para o curtume ou para o beneficiador de couro é crédito lá na indústria. Bom, mas a indústria vai ter que se tornar aquele crédito. Bom, mas se ela comprasse o couro acabado, ela também se tornaria o crédito, né? Então, assim,
não existe essa situação que este modelo aqui ele pode ser mais burocrático, concordo, é mais burocrático, mas ele não agrega custo tributário à operação. Então, assim, ó, muito resumidamente, certo? Esse aí é um novo modelo de tributação que o calçado tem. Tá? Tributa sobre o faturamento, um percentual de 4% sobre as saídas, tá? E estorna todos os créditos que fez por entrada. Né? Ele abandona o regime de débito e crédito. Isso aí é o básico da situação, e aí eu vou já abrir para vocês aí, se alguém tiver alguma pergunta, para a gente tentar esclarecer aí eventuais dúvidas ou até algumas eventuais omissões que eu tenho cometido aí na apresentação, certo? Então, por favor, fiquem à vontade aí, quem quiser fazer a pergunta, abre o microfone aí e, por favor. Aline, tu quer organizar alguma coisa aí? Abre mesmo, pode abrir o microfone. Se quiserem colocar no chat também, fiquem à vontade. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Qual é a vantagem que a indústria de calçados vai ter, ou a indústria de materiais vai ter com essa... Porque eu estou vendo que nenhuma vai aderir, que vai ser complicado, ouvindo comentários dos nossos associados. Depois os calçados não vão aderir. Eu assim, eu tenho a minha maior carteira de clientes é da indústria de calçados, certo? Eu tenho alguns poucos que não vão fazer a adesão. Tá? São situações muito particulares que não farão uma adesão. E essa informação aí de que é complicado, que poucos vão aderir, não tem complicação. Né? A adesão é simples e a apuração é mais simples ainda. Tá? Então, não vejo por quê. E assim, ó, em vantagem, certo? Qual é a vantagem? Hoje, em geral, a indústria de calçados trabalha com uma tributação efetiva de ICMS em torno de 7%, de 6% a 7%. Se nós trocarmos essa tributação efetiva de 6% a 7%, a indústria de calçados está tributando pelo menos 33% menos, tá? Em relação ao ICMS. Então, se a gente pensar uma empresa que pagava 1,5 milhão, vai passar a pagar 1 milhão de ICMS. Tá? Então, quando a gente fala em percentual de faturamento na indústria de calçados, nós estamos falando em um percentual muito significativo. Então, assim, ó, a fiscalização de Novo Hamburgo fez uma apresentação lá dizendo que a perda que eles teriam com o percentual de 4% estaria ao redor de 88 milhões de reais por ano. Então, se eles estão perdendo a arrecadação, essa arrecadação está ficando na indústria de calçados. E esse incentivo é exclusivamente para a indústria de calçados. Né? O componente de calçado, ele tem um reflexo indireto em relação a isso, porque, em tese, eles venderão mais, né? Mas eu não vou fazer porque eu não tenho que... Gente, tem uma pergunta aqui no chat, na verdade duas. Uma é do Marcelo. Quanto ao prazo, Valmor, para essa reorganização das empresas no novo modelo de tributação da industrialização? Qual que é o prazo? Eu entendo que seja... Bom, o decreto do dia 30/4 valendo já a partir do dia 1º de maio? Esse foi um problema, certo? E é aqueles problemas que a gente não consegue contornar porque o Estado nos entrega, a gente vai fazendo as solicitações e as indicações e o Estado nos entrega em cima da hora e não foi diferente dessa vez, né? O Estado nos deu a minuta do decreto no dia 28, no dia 29
28 de abril, no dia 29 de abril a gente alertou para eles que ia ter esse problema não só da industrialização, como o próprio problema da opção, né? No dia 29 a gente alertou eles e eles disseram que o decreto já estava na Casa Civil. Então, assim, ó, a gente só consegue trabalhar no decreto depois dele assinado, né? E aí é o que a gente está fazendo agora, e eu estou em contato tanto com o Ricardo quanto com o Anderson, o Ricardo, que é o subsecretário o secretário adjunto da Fazenda, e o Anderson, que é o responsável pela delegacia de Novo Hamburgo e responsável pelo setor de calçados, pedindo para que eles não apliquem essa suspensão do diferimento na industrialização no mês de maio, porque não teve nenhuma empresa optante em abril, né, que poderia estar utilizando em maio, então as empresas só vão utilizar isso a partir de junho. O Ricardo me acenou com essa possibilidade, e também o Anderson, aqui da delegacia, disse que também entendia que não tinha motivo para aplicar essa suspensão já em maio. Mas está valendo, tá? O decreto está valendo. A nossa orientação tem sido: não mudem nada enquanto não tiver uma instrução da Secretaria da Fazenda, certo? Então, a nossa instrução está sendo: segue tudo como está. Eu tenho clientes que trabalham, que têm industrialização e estão fazendo tudo, a industrialização dos materiais no CFAP 5124, como faziam antes desse decreto aí. Acho que está respondido. Obrigada, Valmor. A Gabriela perguntou se empresas que fornecem para indústrias calçadistas, mas que não estão enquadradas nos quinais citados no decreto, então elas não se enquadram, certo? Não, na realidade é o seguinte, quem fornecer industrialização para os calçadistas está sujeito a essa norma, tá? Agora, quem fornece materiais para os calçadistas, né, eu estou imaginando que ela está falando de materiais aí, tá? Que não estão enquadrados aí naquele CNAE, não entra nesse modelo de tributação. Isso é só para as empresas que produzem calçados, bolsas de couro, cintos de couro e malas de couro. É para esse setor, calçados de qualquer tipo e os outros artefatos que sejam de couro ainda. Então, assim, que nem o Álvaro perguntou ali, empresa têxtil que produz para o setor calçadista, assim, não se enquadra nesse modelo? Assim? Não se enquadra, Álvaro. Tá fora desse modelo aí. Boa tarde, eu estava na escuta. Oi, seu Gilmar. O seguinte, então vai a minha pergunta. Eu me enquadro, amor? Não, Gilmar, tu não te enquadra. Não Meu tem nada. contador diz que sim. Hã? Meu contador diz que sim. Não. Isso é para quem produz calçados. É porque eu faço muito beneficiamento dentro disso aí, que ele me manda Sim. o produto dele, eu acoplo um produto meu que é diferido hoje. Ok, Gilmar. Ok, tu tá falando de outra coisa, tá, Gilmar? Tu tá falando do diferimento. Sim, no diferimento aí, tu tá dentro, certo? Tu vai ter que destacar... Antes aí, porque eu estava terminando uma reuniãozinha aqui. Tá. Mas o diferimento eu estou dentro. Porque eu... Tá dentro, sim. Tá dentro. Tu vai ter que destacar o ICMS dos materiais que tu aplica aí, certo? E, obviamente, se tu vai pagar ICMS sobre esses materiais, certo? Tu vai ter que embutir isso no preço, né, João? Com certeza, com certeza. Não sei se também se é a parte mais... porque uma época em São Paulo eu tinha uma situação que vinha destacado no corpo da nota, que era com o ICM. Não sei se nesse caso aqui nós vamos ter que fazer uma nota de venda e outra de mão de obra. Tu tem esse dado já, né? Não, é por isso até, Gilmar, que a gente está orientando para as empresas não mudarem nada enquanto não sair uma instrução da Secretaria da Fazenda, né? Bem feito, Primeiro a gente votou nele.
O que a gente está tentando, Gilmar, é que não seja aplicado agora em junho, em maio, certo? Comece a ser aplicado em junho. Mas quando a instrução da Secretaria da Fazenda, ela não pode ser muito diferente de tu criar dois CFOPs dentro da mesma nota fiscal, certo? Hoje tu já tem dois, tu devolve os teus materiais, os materiais que a empresa te forneceu, tu devolve eles no 5.902. A industrialização, a mão de obra, tu cobra ela no 5.124. E os materiais tu cobra junto com a mão de obra no 5.124, certo? Agora tu vai ter que ter um 5.124 para mão de obra e tu vai ter um 5.124 para os materiais aplicados. Tá bom. Não, isso é o que nós achamos, tá? Mas falta instrução ainda. Eu estou com o meu pessoal do fiscal na escuta com vocês ali. Eu vou ter que sair, eu tenho outra reunião ali, mas depois a gente conversa aí. Tranquilo. Nós incomodamos aí. Isso é bem feito ter votado no milkshake, viu? Isso é hora de fazer isso, cara. Isso aí existe o Frank tem 33 anos, sempre usou. Mas é que o Dória faz, a Margarida vai atrás. Boa tarde para vocês aí. Boa tarde. Tem mais alguma questão aí? Eu não estou vendo mais nada. Alguma, gente? Acho que não. Acho que no chat as perguntas encerraram. Não sei se alguém gostaria de abrir o microfone para fazer alguma pergunta para o Valmor. A Gabriela colocou uma dúvida. A Gabriela mandou uma nova? Sim. Ó, mais uma dúvida. Eu que vendo materiais para empresa calçadistas, então não vou mudar nada na minha tributação em função do decreto, certo? Certíssimo, Gabriela. Só muda para quem produz calçado e artefatos de couro. Não muda nada para quem fornece para calçados ou artefatos de couro. Então, da cadeia, certo? Do couro e do calçado aí que a gente está falando, componente está fora, couro está fora, é só pro calçado mesmo, pro produtor de calçados. Oi, Valmor, é a Carol aqui do Sebrae, tudo bom? Tudo bem, Carol. Tudo jóia. Eu queria te perguntar, esse novo decreto para as micro e pequenas empresas do setor, o que traz de benefícios para elas? Assim, ó, Carol, na realidade, no estado, na tributação estadual, nós não temos uma tributação diferenciada para micro e pequenas empresas e para grandes empresas. Nós temos as empresas são optantes do Simples, e aí elas pagam um percentual em cima do faturamento delas, né? Ou elas não são optantes do Simples e usam o sistema de débito e crédito, né? Crédito pelas entradas e débitos pelas saídas. Para as empresas optantes do Simples, esse decreto não muda nada, certo? Mas para as que não são optantes do Simples, muda, né? Em geral, diminui a tributação do calçado para aquelas que não são optantes do Simples. Olá, Valmor. Oi, Valmor, tudo bom? É o Dario? Tudo, Dario, tudo certo. Uma pergunta, Valmor. A seguinte situação, uma indústria de calçado, ela faz mercado interno e exportação. Como é que eu apuro ali o ICM no estoque para fazer o estorno agora? E quando que eu faço isso? Olha, Dario, isso também foi uma outra discussão que a gente teve com a Secretaria da Fazenda, né? Porque a gente entendia que, como tem um conteúdo de exportação e tem um conteúdo de mercado nacional, e que, em tese, o conteúdo de exportação não deve ser estornado, né? A gente pediu para que fosse feita uma proporcionalização também em relação ao estoque. A Secretaria da Fazenda disse que não, que o controle, que a fiscalização deles ficaria praticamente impossível de fazer, né, sobre esse estorno aí. E o estorno, ele vai ser sobre o total do estoque, tá? Independentemente de ter conteúdo, a empresa ter algum conteúdo de exportação ou não.
Então, é o estoque no final do mês anterior ao que ele entrar dentro do regime, ou no final do mês que ele fizer a opção, certo? No caso, se nós estivermos tratando agora de uma opção em maio, que a empresa vai entrar em junho, é o estoque no dia 31 de maio. Se ela entrar em junho, certo? Se ela fizer a opção em junho, para começar nesse novo regime de tributação, em julho, vai ser o estoque que ela tiver no final de junho, certo? E aí o que a gente está tentando é simplificar essa apuração deste valor, né? Quer dizer, é um percentual sobre o total do estoque que vai ser estornado. Tá? Então, quem entrar no final do ano para o ano que vem vai ser o estoque em 31 de dezembro. Perfeito. Esse percentual, então, não existe ainda, né? Não existe, Dário. Até porque, assim, a nossa sugestão foi de utilizar o crédito médio dos últimos 6 meses, tá? O percentual médio de crédito nos últimos 6 meses. Então, total das compras e o total dos créditos, certo? Quanto deu nos últimos 6 meses? Total das compras deu 100 mil e o crédito de ICMS deu 4,5%. Bom, aplica 4,5% sobre o total do estoque que a gente tem no mês que a gente fizer a opção. Tá? Isso foi a nossa sugestão. Não sei, não nos deram nenhuma resposta, nem que sim, nem que não, gostaram da ideia, mas não nos deram a resposta. Perfeito. E a opção pode ser feita mais para frente, por exemplo, junho, julho, coisa assim, a opção para aderir ao regime? Não tem que ser agora no início? Assim, nós temos essa janela para a opção, certo? Nós temos agora uma janela, se tu optar em maio, tu entra dentro desse regime em junho. E se tu optar em junho, tu entra no regime em julho. Não tem outra data, tá? Para este ano. Então, se tu não fizeres a opção até final de junho, tu vai fazer a opção só para 2021. Perfeito. Não, tá bom. Agora ficou um pouco mais claro, mas é esperar a secretaria se manifestar, emitir a instrução para clarear isso mais, né? Ok. Tem um questionamento aí da Fernanda. Isso, Valmor. A Fernanda pergunta se a questão do saldo do estoque no Rio Grande do Sul em 30 de abril, de fornecedores que importam por Santa Catarina, se as fábricas poderão comprar. Bom, Fernanda, isso aí, até como tu já conhece um pouco a situação, nós ficamos brigando com o governo do estado aí desde março, que a gente está nessa briga com eles lá, para que a gente pudesse fazer tanto o desembaraço aqui no Rio Grande do Sul, quanto a possibilidade de usar esse estoque em 30/4, o estoque existente em 30/4, né, como sendo nacional ou como sendo, pelo menos, não se aplicando aquele percentual lá aquela exigência da importação pelos portos aqui do Rio Grande do Sul. Hoje de manhã, eu tive um contato com o Ricardo, que é o secretário adjunto, e ele me deu uma expectativa positiva para isso, certo? Que eles não, que na pressa lá do decreto, eles simplesmente copiaram o que tinha em Santa Catarina, mas não tinham esses detalhes aí. Então tem uma expectativa positiva de que a gente consiga que esse estoque de 30/4 não se aplique aquela restrição que hoje existe de que tem que ser importado pelo Rio Grande do Sul. Mas não posso te garantir. E a resposta provavelmente definitiva a gente só vai ter na semana que vem, no final da semana que vem ou no final da outra semana, da semana subsequente aí. Mas
quando sair isso aí, a gente já vai informar a Sintecal e informar diretamente para aqueles que são interessados nisso. Valmor, obrigada. E o Claudinei... Tem uma pergunta aí do Claudinei. Isso. O Claudinei pergunta se um fabricante de calçados que acumula crédito de ICMS no regime de apuração normal teria alguma vantagem se ele optar pela utilização do decreto. Isso depende muito de empresa para empresa, certo? Eu tive numa grande empresa aí, essa grande empresa me disse que a vantagem que eles teriam era muito, muito pequena em relação à opção por esse decreto, né? E talvez até por essa vantagem pequena, talvez eles viessem a não optar. A gente acha que quanto maior é o grau de exportação, né? Quanto mais tu exporta, menor é a vantagem, certo? Isso é o normal, né? Mas o caminho para isso seria fazer uma análise individual do teu negócio, né? Talvez pegando o histórico do ano passado, né? E transformando isso para, né, tirar os débitos aí e olhar a tributação com esses 4% e verificar as exportações, ver o grau de exportação e quanto teria que ser estornado dos créditos, né? Para chegar aí pelo menos numa aproximação daquilo que pode ser aplicado para esse caso aí. Tá? Mas, em geral, quanto maior o grau de exportação, quanto mais exportação a empresa tem, menor é a vantagem. Bom, gente, acho que mais alguma pergunta? Se não, acho que podemos encerrar por aqui. Valmor, quero te agradecer pela tua disponibilidade. Acho que foi bem válido. Muitas dúvidas, né? Foi um assunto bem interessante. E a gente está programando uma trabalhista, né? Vamos acertar ali os detalhes também. Então, em breve, pessoal, nós devemos divulgar para vocês. Vamos fazer uma live trabalhista também, que eu também tenho certeza que será bem interessante esse encontro. Te agradeço, Valmor, agradeço a todos os participantes em nome da Sintecal. E até a próxima. Ok, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.